Porque anunciar o Evangelho não é escolha, é missão. Bem-vindo a mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast preferido, Rota 916. E hoje a conversa ela vai girar em torno de uma promessa muito forte e poderosa deixada por Deus, que é Deus é fiel. A gente vai abranger esse tema hoje. Já quero convidar você a pegar sua Bíblia, a nos seguir também, compartilhar esse vídeo, esse episódio para mais pessoas. O canal que você tem de pessoas para chegar a mensagem de Deus é muito maior do que a nossa, e por isso eu te convido a seguir, deixar o seu joinha e ativa o sininho. Ativa o sininho. Muito bem, Greg. E para começar, quero apresentar nossa mesa, que está muito boa hoje. Aqui na nossa frente, episódio passado ele não estava, mas hoje está de volta, Gregory. Boa noite, boa tarde, bom dia, como sempre. Vamos aí destrinchar esse assunto, essas promessas que é bênção. Amém. Estamos aqui com o meu lado esquerdo, Danilo. Opa, fala galera, mais um episódio bacana para a gente nos aprofundarmos juntos na palavra do Senhor e sair daqui enriquecidos mais uma vez. Amém. E o nosso convidado mais que especial hoje, eu conheci ele desde ontem, há uns 13 anos atrás mais ou menos. Manuel, boa noite, Manuel, seja muito bem-vindo. Boa noite, prazer estar aqui com vocês. Muito bom também estar com vocês aí em casa. E siga o que ele falou aí, viu? Segue o canal, dá o joia e vamos juntos. Amém. Boa. Antes da gente começar, eu quero convidar você, Manuel, para poder fazer uma oração para a gente. Ok, vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, a nossa gratidão pelo dia que o Senhor nos deu, a oportunidade de estarmos aqui para juntos falarmos de um tema tão especial que é a fidelidade. Que o Senhor nos ajude a entender onde nós devemos encontrar a perfeita fidelidade, Pai. Amém. Nos dê a Tua graça, que essa noite Teu Espírito possa alcançar cada pessoa, cada ouvinte, cada pessoa que assiste e a todos nós aqui também, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Muito bem. E para o nosso primeiro bloco aqui, a gente vai falar sobre o Deus que cumpre tudo o que promete e apontar a fidelidade de Deus como uma fundação de aliança onde Deus não apenas promete, mas Ele cumpre aquilo que Ele promete. E para começar, eu quero que alguém abra aí a sua Bíblia em Josué 21, 43, 44 e 45 e leia para a gente. Isso é novo. Josué 21. Estou acostumado, né, com Outros apresentadores, agora vocês vão ter algumas surpresas durante o episódio. Não vai ter mais as apimentadas do Vitão, mas vai ter umas coisinhas novas aí. Calma, só está começando. Alguém pode ler para a gente? Josué 21, 43, 44 e 45. 43. Isso. Desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar aos seus pais. E a possuíram e habitaram nela. 44. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. E todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Amém. Quando alguém cumpre o que prometeu, a gente começa a confiar, né? Agora, aí quando alguém faz uma promessa e a gente não consegue confiar, porque a gente nunca soube de algo que ele prometeu ou que ele cumpriu ou não cumpriu. É desconhecido, né? E ali o povo ele vê que Josué
vê que o povo, que Deus cumpriu aquilo que ele prometeu lá atrás, para Abraão. E, dito isso, eu já quero começar com a nossa primeira pergunta. Qual é o significado de Josué afirmar que todas as promessas de Deus se cumpriram? Bom, primeiro a gente vai ter que fazer uma pequena retrospectiva, né? A gente está falando já de uma... Vamos entender assim, da segunda geração, desde o povo de Israel, que foi libertado do povo da escravidão do Egito, né? Sim. Quando a gente olha essa história assim, ela começar a acontecer, ser construída, a gente vai ver ali um Deus que liberta. A gente já comentou muito aqui nos outros episódios, um Deus que liberta, um Deus que mantém, né? Então é um Deus mantenedor. Ele não só libertou o povo para adorá-lo e para engrandecê-lo, mas era um povo foi mantido. O que foi mantido com esse povo? O povo foi mantido coberto do sol, foi mantido coberto do frio, foi alimentado, foi dado de beber, foram enriquecidos em conhecimento, ganharam um cercado chamado 10 mandamentos, foram protegidos. Então nós temos que ver um Deus que é mantenedor. Esse é o primeiro ponto. Quando você lê esse verso aí que o Manuel leu para a gente está vendo um verso que está trazendo para a gente uma memória, né? Uma memória do quê? Olha, eu te prometi uma terra e você recebeu essa terra. Eu te prometi vitória e você teve vitória. E não foram uma ou duas, foram várias vitórias. E aí você tem, olha que interessante, logo no livro seguinte, você tem um outro verso muito parecido com 45 ali do 21 de Josué. Ali em 1 Reis, capítulo 8, versículo 56, diz assim, ó: Bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que havia lhe prometido. A palavra nunca falhou de todas as suas boas promessas, feitas por intermédio de Moisés, o seu servo. Então, o que está acontecendo com Josué aqui? Josué ele só está nos trazendo uma afirmação de uma geração presente com ele, de promessas passadas e de tudo que ele já viu. Quando ele estava ali coladinho com Moisés, o quanto que ele já viu. As promessas de Deus serem cumpridas. E agora ele testifica a promessa de Deus sendo cumprida. Então, esses versos e essa pergunta traz para a gente assim, primeiro, uma memória. A gente tem que buscar uma memória. Quem é esse Deus até esse determinado ponto? Até essa pergunta, quem é Deus? É um Deus mantenedor. E uma pessoa mantenedora, ela é uma pessoa que cumpre promessas. Você mantém a tua filha, você manteve, em algum momento da sua vida, você prometeu cuidar da sua filha. Antes de você vir para o podcast, você estava onde com ela? Você tinha corrido para o hospital, ela passou mal, agora, graças a Deus, ela está bem, e você cumpriu a sua parte. Você se torna ali um pai mantenedor. Em algum momento, tanto internamente quanto externamente, você gerou essa promessa e você cumpriu ela hoje. Assim como eu faço com meu filho, o Gregory faz com dele, assim como você faz com um Deus, você não é pai, mas você tem ali os seus princípios. Então, a gente vê através esse significado, essa narrativa de José, trazendo para a gente, apresentando para a gente um Deus de mantenedor. Posso falar? Por favor. Não existia para Josué, nem existe para a gente uma referência humana para ele fazer essa descrição de fiel, 100%. Ele não encontrou, e por isso ele destacou que esse Deus cumpriu tudo. Ele disse, olha, o único que pode cumprir, ser fiel, 100% é esse aqui, que fez isso, que fez isso, que fez isso. E nós, por nossa vez, humanos como somos, a gente promete e a gente não cumpre. Cumpre e não cumpre. Né? E é mais ou menos isso. Então, eu acho que o significado é esse. Não existe. Não existe ninguém, não existe uma referência, aliás, humana, em todo o universo que tenha condições de ocupar esse lugar de fiel,
como Josué colocou. Boa. E a gente pode falar aqui que a promessa de Deus ela não depende de circunstância nenhuma. Se ele prometeu, ele vai cumprir, independente se vai ser na sua, se vai ser na geração de Moisés, se vai ser na geração anterior, que é Abraão, Isaac e Jacó. Então ele fez a promessa a Abraão. Passou várias verações e essa promessa só se cumpriu lá em Josué. Então, e porque o povo... eu vou queimando a largada aqui, como sempre, né? Eu tava só esperando. Quando ele começa a dar essas travadinhas assim, eu falei, alguma coisa vai vir aí. Porque o povo ele marchou no tempo que precisava de marchar. Então, Sim. isso se cumpriu ali. Porque se o povo não fosse fiel, não fosse obediente naquela geração, a promessa não ia deixar de existir. Não ia deixar de ser cumprida. Ela ia se cumprir numa próxima, mas quis Deus que fosse naquela de Josué. A gente já falou uma vez dessa circunstância, né? A gente fala o seguinte, que para a promessa de Deus se cumprir na minha vida, não é que depende de Deus, depende de mim. A promessa ela vai existir. Agora, para ela se tornar verdadeira e realidade na minha vida, vai depender de mim. Sim. Assim como a gente deu exemplo até um tempo atrás, como a morte de Cristo, né? Cristo, ele morreu, a promessa que nós temos a vida eterna em abundância através de sua morte. Porém, se eu não aceitar, a promessa de Deus não vai se cumprir, mas não porque ele voltou atrás da promessa, mas é porque eu não aceitei a promessa. A promessa é independente de qualquer circunstância. Exatamente. Deixa eu só falar, só para rematar Fique aqui. à vontade, Manuel. Dentro da nossa esfera humana, Deus espera, dentro da nossa esfera humana, que nós sejamos fiéis. Sim. Exatamente. Tá? Então, ao mesmo tempo que Josué estava apontando Deus como o único ser que é capaz de cumprir todas as suas promessas, ele também está sugerindo ou pedindo para o povo também ser fiel a esse Deus que tanto faz por nós. Boa. Né? E que nós também devemos retribuir, pelo menos, repito, na nossa esfera humana. Que na verdade quem camou a largada foi você, não foi eu. Que aí já vai entrar no segundo bloco, que é mais ou menos isso. Tô enchendo o saco. Tá tudo certo. Deus, ele é fiel e nada que ele prometeu falhou. E em Hebreus 10, 23, diz o seguinte: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Não se atrasou, não se perdeu, não atrasou, né, eu já disse, e não falhou. Então, Deus, ele é fiel para cumprir. Talvez você esteja ansioso por algo que ainda não aconteceu e você acha que Deus não está te ouvindo, mas ainda não se atrasou. Fique fiel, permaneça fiel, e já para apimentar, já vou começar cedo, para apimentar, porque esse momento marca o clímax do livro e da história de Israel. Que momento você fala? Momento em que Josué faz essa confissão, essa afirmação. Porque esse momento é marcado por uma promessa que foi feita lá atrás. Onde eles chegariam? Qual que foi a promessa de Deus? Que eles chegassem à geografia de Canaã. Eles chegaram. Então marcou um clima. Então houve uma separação ali. A conclusão de uma promessa e agora a manutenção dessa promessa. Entende? Então por isso que ela acaba criando essa... Chegamos. Beleza, e agora? Vamos fazer o quê? Aí beleza, agora tem o que fazer. Agora a gente tem o porquê e para que fazer. Mas por isso que ela é marcada, porque ela é causada lá atrás, ela é prometida lá atrás e eles chegaram agora, pisaram, né? Eu penso que ela é apontada como clímax, porque ela vamos dizer assim, é uma releitura, como é que eu posso dizer? Da volta de Jesus. Tipo assim, eles chegaram e ganharam a terra prometida, assim como nós vamos chegar e vamos, se seguimos fiéis, nós vamos chegar e vamos ganhar a terra prometida também. Por isso que é a mesma história,
contada Em versões diferentes. em versões diferentes, numa época diferente, num palpável ali, né, que é a história, né? Agora, daqui para frente, essa história vai se repetir. Nós estamos no deserto. Nós estamos tentando sair do deserto para chegar no final, quando tiver terra para ser repartida, a gente ganha a nossa porção e a gente consiga entrar Muito dentro bom. dela. Exatamente. Bom. Quer trazer uma coisa pra gente, Manuel? Que eles falam, tá tudo certo? Sim, vamos lá. Ó, o povo, quando chegaram aí, nessa situação, né? Alguns já tinham se perdido no caminho, outros tinham persistido e alguns estavam, né, mais ou menos. O Josué, ele teve que chamar o povo, a tomar uma posição, a se posicionarem, né, ao lado de Deus. Então ele apontou os atributos, né, todos os atributos que Deus já tinha feito em vista deles, né, para que eles tivessem a porção que antes já tinha sido a eles, como que se diz, oferecida, né, vamos dizer assim, tinha sido prometido, na verdade, né? Igual a gente, né? O Gregory estava falando aqui, igual a gente. Nós já temos as promessas, né, que Deus nos fez. Nós temos que nos apossar dela. Né? Nós temos que ir ao encontro, nós temos que lutar por isso, né? E não simplesmente sentar e esperar. Né? Então, Josué, eu creio que ele chamou o povo para isso e, assim, né, nós vamos ver logo mais que nem todos responderam positivamente. Sim. Mostra, vou trazer minha parte aqui, mostra a realização final da promessa feita a Abraão. Né? Se a gente pegar Gênesis, Êxodo, Josué, mostra uma continuação e uma linhagem de fidelidade de Deus. Né? E já que eu estou falando de fidelidade, quero perguntar a vocês como a fidelidade de Deus no passado pode influenciar a nossa visão de futuro como cristão. Porque eu tenho certeza que o que ele prometeu para mim vai se cumprir. Não porque eu tenho mérito, mas é porque ele é Deus. Eu penso que, tipo assim, a Bíblia é um livro histórico, certo? Nós temos várias histórias relatadas lá. E como que pode impactar a minha vida de cristão nos dias de hoje? Se ele prometeu lá atrás e cumpriu, hoje ele vai prometer e vai cumprir também. Então, se eu conheço as histórias da Bíblia do Antigo Testamento e vejo que ali Deus lhe prometeu e cumpriu, teve pessoas que se renderam e foram fiéis, foram obedientes e ganharam a terra, ali também tem pessoas que não se renderam, não foram fiéis e perderam a terra prometida. Então, impacta nesse sentido de que hoje eu tenho a promessa viva na minha mente, no meu coração. E eu só depende de mim esse impacto que eu vi lá atrás refletir positivamente hoje. Eu até marquei um pedacinho de uma música aqui, nesse ponto que, tipo assim, o que a fidelidade de Deus impacta na minha vida hoje de cristão. E na música do Jefferson Pilar fala ali, eu não vi o mar se abrir, não vi o coxo andar também. Eu não vi, mas está escrito lá e isso aconteceu. Se isso aconteceu lá, hoje, se eu me apegar a Deus, eu posso não ter a resposta que eu quero no momento que eu quero. Mas eu segurando a mão dele, no momento certo, na hora certa, do jeito que ele quer, ele vai resolver as coisas na minha vida. É nesse sentido que eu acho que a fidelidade de Deus nas histórias antigas impactam minha vida hoje, positivamente, porque eu tenho certeza de que nele tem vitória. Exatamente, até mesmo porque... Estou atrapalhando você, né? Não, até mesmo porque a vida do ser humano, ela é instável, né? E só existe assim uma
uma esperança, né, consistente daquilo que nós vamos alcançar futuramente, se a gente lembrar das promessas. Nós temos que lembrar das promessas. E falando nisso, eu grifei aqui um negócio dentro desse assunto que diz assim: as promessas de Deus são preciosas flores em um jardim. O Senhor deseja que nos demoremos junto delas, contemplando-as bem de perto, admirando sua beleza, apreciando o favor concedido por Deus ao tomar tão ricas providências para as nossas necessidades. Então, isso é relevante. A gente começa a lembrar tudo que Deus já fez, né, na nossa família, nos nossos queridos que nós amamos e de muitas outras pessoas que a gente entra em contato que nem conhece, e a gente fala, puxa vida, realmente o que Deus prometeu Ele vai cumprir. Exatamente. E tipo assim, eu falando aqui agora, pareceu fácil, cara, mas não é fácil. É uma coisa muito difícil, porque a fidelidade de Deus ensina que tudo tem um processo. Então, José, ele passou, ele não realizou o sonho dele, ele passou por um processo. Jacó, ele foi pai de Isaac com quantos anos? Então, às vezes eu falando aqui, parece que é só eu segurar na mão dele e não largar, que no final das contas vai dar certo. Mas a minha ansiedade humana que quer resolver, quer acelerar os processos, cara, faz eu queimar a largada, faz eu pular etapas. Então, atropelar, né? Atropelar. Então, falando é fácil, mas segurar a mão dele, não largar e deixar ele resolver, cara, é muito difícil. Mas né, olha que interessante aqui. Lá em Mateus, Jesus, ele, quando está se ascendendo ao céu, vem um anjo e diz que nós estamos... tá ali, né, os apóstolos olhando, e aí o anjo vem e fala: por que vocês estão olhando com esse olhar? Mesmo o olhar que vocês estão vendo Jesus se ascender ao céu, vocês vão ver ele voltar. E aí Jesus, ele fala que ele está deixando um outro consolador, né, que é o Espírito Santo. E aí Paulo, lá no capítulo 15, no verso 30 a 33, Paulo aqui vai descrever o seguinte: ele está com receio, ele faz uma oração e ele agora fala de quem que está o acolhendo e quem está protegendo? O Espírito Santo, o Consolador prometido por Cristo. O que eu estou querendo trazer aqui? Que não basta só a gente ter essa história, a gente ler e a gente ter o conhecimento, a gente precisa viver e testificar das promessas. Paulo não vivenciou a promessa de Cristo, que ia deixar o Espírito Santo como um outro consolador, mas ele testifica dessa promessa, mesmo sem ele ver Jesus prometendo. Então, o que a gente pode fazer? A gente também precisa testificar, que foi mais ou menos o que você fez, materializar as promessas de Deus. E como que a gente faz isso? Reconhecendo tudo que ele faz por nós. É uma promessa. Se hoje eu estou vivo, é a graça dele, porque lá no começo ele fala que o salário do pecado é a morte. Cristo pagou por mim e eu estou vendo isso se cumprir, porque por mais que eu peque, eu não morro. Cara, e nós falamos tanto em todas essas 3 temporadas que nós estamos terminando agora, né? Falta um episódio só, de relacionamento, mano. Relacionamento com Deus, porque a gente só conhece, está sensível a Ele se a gente tem um papo todo dia. Não é uma oração automática, é um relacionamento, porque do mesmo jeito que eu falei aqui que Isaac esperou quanto tempo, a igreja esperou quanto tempo a vinda de Jesus? E quando ele chegou, cara, não tinha relacionamento, tinha uma coisa automática acontecendo ali. Então, né, não é... por isso que eu falo que é muito difícil. Eles achavam e tinham certeza que eles estavam certos, porque o relacionamento estava enfraquecido. Jesus veio, morreu e até hoje eles não acreditam. Só fala com categoria, como falou Josué nos primeiros textos que nós lemos, quem tem relacionamento com Ele. Sim. Eu vou passar a imagem de Deus dependendo do relacionamento que eu tenho com Ele. As promessas de Deus vai ter relevância na minha vida e na vida das pessoas que me cercam, dependendo do relacionamento que eu tenho com Ele. O que Paulo fala? O que Paulo fala sobre relacionamento? Sejam imitadores de mim
como eu sou de Cristo. Olha a audácia que o cara me fala. Ele está tirando o Cristo ali da situação, coloca ele como mediano desse caminho, mas com o peito estufado falando, eu sigo a Cristo, por isso que você tem que me seguir. Isso é relacionamento extremamente profundo, cara. Ter essa audácia de falar assim, já pensou falar assim, cara, me imita que eu estou imitando a Cristo. Você vai dar certinho. Vai com o pai que você vai passar de ano. Não é isso? Muito bem, muito bem. Em Números 23:19 vai dizer o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Josué, ele viu com os próprios olhos que Deus cumpre tudo o que promete. Ele viu tudo. Moisés não viu, mas Josué viu. Por isso, o nosso futuro não é inseguro. O nosso futuro, ele está firmado em um caráter que não falha. E Deus, ele declara, a Bíblia declara que Deus, ele não é homem para que minta. Se ele falou, ele cumpre. E trazendo para o nosso segundo bloco aqui, eu queria que vocês abrissem agora a Bíblia em Josué 23. Passo para Josué de novo. 23, do 1 ao 5. Quer que eu leia? Vai ler para a gente? Vou ler. Vamos lá, 23, do 1 ao 5. Passando muito tempo depois que o Senhor dera repouso a Israel, de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrando em dias, chamou Josué a todo o Israel, os seus anciãos, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e disse-lhes: já sou velho e entrando em dias, e vós já tendes visto tudo o que fez o Senhor, vosso Deus, a todas essas nações por causa de vós, porque o Senhor, vosso Deus, é o que pelejou por vós. Vede aqui que vos fiz cair em sorte as vossas tribos, essas nações que restam, juntamente com todas as nações que tenho eliminado, umas e outras, desde o Jordão até o mar, até o grande mar, até o mar grande, para o pôr do sol. Agora o 5. O Senhor vosso Deus as afastará de vós e as expulsará de vossa presença, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos prometeu. O que Josué está falando aqui? Imagina você ganhar uma casa, uma linda casa, entrega uma chave para você na sua mão. Só que vem um bilhete nela. Cuide bem disso. E Josué, ele já está ali indo para o seu final, já está velho, a Bíblia relata, mas a missão está feita. A terra prometida está ali. Ele já tem tudo, já tem acesso, mas agora o maior risco é eles esquecer quem fez isso por eles. E dizendo isso, eu quero saber por que Josué enfatiza tanta obediência, mesmo após a conquista. Cara, a conquista não é, porque a conquista não era o fim, a conquista era um começo. Então, a obediência. Gregory voltou, né? Voltou. A obediência, eu falo assim, eu fiz até uma analogiazinha ali, exemplifiquei aqui nos dias de hoje, que é o que eu gosto de fazer, você conquistou, você batalhou, viveu sua vida todinha não, uma parte dela, e conquistou seu carro zero. Você conquistou seu carro zero. Aí o que você precisa de fazer para você manter esse carro funcionando? Você precisa de trocar os pneus dele, trocar o óleo, você precisa de olhar
colocar o combustível. Você não pode só andar, a Deus dará, porque isso aí vai estragar. É a mesma coisa. Você ganhou. É que nem eu falei, não é o começo, não é o fim, é o começo. Então, agora que é a hora de você... Porque é igual os técnicos de futebol falam. Eles falam assim, você chegar lá em cima não é difícil. O difícil é você se manter lá em cima, nas primeiras colocações. Então, eles chegaram. Beleza. Mas se manter lá vai ser muito difícil, porque Satanás ele vai querer te derrubar de lá. Então, é sobre isso aqui que está falando. Ó. Por que Josué enfatiza a obediência mesmo depois da conquista? Porque se eles parassem de obedecer, a qualquer momento eles podiam cair e perder tudo que eles conquistaram. Tem uma prima minha no Nordeste, e eu depois quero pegar esse corte aqui, que eu vou mandar o corte para ela. Um beijão, Vi. E a gente conversando, olha que legal isso aqui. A gente conversando lá, e ela, primo, eu vou sair dos desbravadores. E aí eu falei, por que você vai sair? Ela, porque tá muito puxado eu trabalhar no hospital. Aí eu falei assim, então Deus errou de te abençoar? Porque em algum momento você orou para você trabalhar no hospital. E aí ele te deu a bênção de você trabalhar no hospital. E agora ele que vai pagar o preço de ter cumprido a promessa sobre a sua vida? Boa. Aí ela perdeu o chão. Ela, mas é que tá difícil. Eu falei, então, mas só responde isso. Você orou. Em algum momento você pediu para Deus, para você? Não, sim, jejuei. Legal. Então ele que deu errado, ele não devia ter te dado uma bênção. Porque agora a bênção dele está se tornando um fardo para você, e aí você vai precisar de trabalhar na obra. Deixar de trabalhar na obra, porque a bênção que ele te deu, que você pediu para ele, está te tornando um fardo, está tomando o seu tempo para ele. Então é assim, muitas das vezes, quantas vezes a gente pediu as bênçãos de Deus e Deus deu essa bênção para a gente, e a gente a gente é inconsequente, porque a gente fala, eu estou contando a história dela aqui, mas quantas pessoas já não largaram às vezes um cargo na igreja, deixaram de ir para a igreja às vezes, porque pediu uma bênção para Deus, e Deus a deu, e agora essa bênção se tornou um fardo para a pessoa. Olha aqui que Deuteronômio, só para fechar minha fala aqui, que fala Deuteronômio 5, no verso 29, diz assim, ó: quem dera que estivessem no coração, que me temessem e guardassem os meus mandamentos em todos os tempos. Os meus mandamentos, para que se bem lhe fosse a eles e os seus filhos para todo sempre. Aqui em Deuteronômio, Moisés está falando o seguinte, olha, quem dera a gente guardasse os estatutos de Deus e cumprisse eles de geração para geração para geração. Entende? Então, às vezes, a gente eles fizeram todo esse percurso, viveram a promessa de Deus, a promessa de Deus foi cumprida na vida deles, agora o que eu preciso fazer? Cara, agora eu preciso manter essa promessa, meu parceiro. Opa, não foi eu que pedi, eu não queria chegar lá? Eu cheguei, não cheguei? Você tem que fazer a manutenção. Você tem que fazer a manutenção. Aí agora que é o quê? Agora eles vão esquecer quem deixou eles lá, quem levou eles lá, quem deu aquela terra maravilhosa para eles, com tanta conquista, vão esquecer, e a gente vai ver mais pra frente que vão esquecer a ponto de pedir um rei carnal. Entende? E aí? Então, às vezes, a gente tem essa questão de o Senhor me dá. Deus deu, o que ele deu se torna um fardo para mim. O que era bênção virou maldição na mente humana, né? E eles perdem eles pedem o rei carnal justamente por perder o foco, por olhar para o lado, né? Eles olharam para o lado. Não, às vezes não é só isso. Às vezes não é só oportunidades aparentemente melhores. Às vezes não são apenas alguém pisando no calo, né? Mas existe um propósito, às vezes, no chamado nosso, e às vezes a gente não entende as coisas que acontecem no percurso, sabe, daquele chamado. E se a gente for analisar as histórias dos chamados que Deus fez na Bíblia, a gente vai ver que as pessoas que Jesus chamou, eles foram colocados, muitas, na grande maioria das vezes, ao escárnio. Entendeu? Sim. Eles sofreram, Sim. eles passaram decepções, passaram Sim. fome, Verdade. entendeu?
Mas Deus disse, olha, permaneçam firmes, porque a promessa vai se cumprir. E aí eu lembro da carta que Jesus mandou para a igreja de Esmirna. Está aqui, ó. Apocalipse 1:9. Apocalipse 1:9. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo, 1:9. Está aqui, ó. Diz assim: E eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele estava sendo o quê? Perseguido. Mas eu falei da carta de Esmirna, né? Por isso que o 2:9 também fala disso. Ó. Diz assim, ó, conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que em si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Também está falando da perseguição. Então, quando você analisa a história de José, analisa a história de Daniel e outros mais, você vai ver que eles foram chamados por Deus para serem grandes homens, mas sofreram, né? Foram levados ao escárnio, né? Perseguições, mas Deus manteve a sua promessa para com eles. Vou fazer um link à sua fala, e essas promessas de grandes líderes que foram perseguidos, ela ainda vai existir nos tempos finais. Saca Apocalipse 12:17, traz, irou-se o dragão entrão que pelejou contra a mulher, o restante de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. E aí 14:12 vai reforçar mais ainda, ainda só para a gente não ficar satisfeito só com esse texto, 14:12 ainda vai reforçar, ó. Aqui estão a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então, ou seja, isso que o Manuel trouxe para a gente, aconteceu no passado, acontece nas nossas vidas de hoje e vai acontecer nos finais. Então, aí tem uma autora que escreveu assim, ó: ainda que os inimigos os lancem nas prisões, as paredes do calabouço, não podem interceptar a comunicação entre sua alma e Cristo. Nossa. Isso é o que faz a diferença. Isso é doido. Tá? E é isso que faz a diferença de sofra o que sofrer, você permanece em pé. É aquela fala do início desse bloco aí. Sobre ganhar, o que eu falei, a comunicação que a pessoa tem com Deus é o que vai definir isso daí. Excelente. Excelente, excelente. E para apimentar um pouquinho... Depois de tudo que a gente falou, rapaz... Eu quero mais. O que... Quando Josué fala isso, enfatiza, ele está preocupado com uma coisa. O que essa preocupação revela sobre o que realmente estava em jogo para o futuro de Israel? É o propósito de Deus para o mundo. O propósito de Deus para o mundo é que Israel fosse o espelho para todas as nações. E, cara, é isso aí. Tipo assim, a preocupação dele que nem se colocou aí. O que essa preocupação revela sobre o que realmente estava em jogo para o futuro de Israel. Eu acho que eu dei uma viajada aqui, mas tudo bem. Tá certo. Tá tudo certo. Gregory, sendo Gregory. Não, mas tá certo, isso aí. Repete aí, por favor. O que essa preocupação... É pra ficar legal. O que essa preocupação revela sobre o que realmente estava em jogo para o futuro de Israel? Porque mostra que Josué estava preocupado. O texto aí é claro. Mostra que Josué está bem preocupado com o futuro, porque vocês bem mesmo disseram que o quê? Chegar no topo, às vezes é fácil, mas permanecer é difícil. Então ele alerta sobre isso. Boa. Eu vou pegar, vamos tentar contextualizar aqui. Jesus, quando ele envia os apóstolos, cara, eu gosto demais dessa parte do evangelho, porque ela traz pra gente uma segurança, e muitas das vezes a gente meio que
banaliza a forma de evangelizar. E o evangelho ele tem que ser tratado como ouro fino. Ele tem que ser valorizado tanto por quem vai pregar, por quem vai receber. E aí, quando Jesus ele envia os apóstolos para pregar, ele fala o seguinte: vai ter cidade que vocês não vão ser ouvidos, nem vão te dar ouvidos. O que vocês façam? Vocês batam os pés, sacudam a poeira e saiam dali. E eu em verdade vos digo que na minha grande volta essas cidades terão castigo maior que Sodoma e Gomorra. Qual que era a preocupação de Cristo aí? Era o coração dos apóstolos. Boa. E aí, a gente vê aqui Josué preocupado com o coração do povo de Israel. E a sua soberba que poderia. Agora estamos pisando em solo extremamente limpo, maravilhoso. Deus nos trouxe aqui e está tudo certo. E Josué ele faz um papel que Moisés fez muitas vezes no Êxodo. Ficar lembrando quem vocês é. Paulo, quando vai enviar a sua primeira carta, as 4 primeiras cartas de Paulo, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios e Gálatas, as 4 primeiras cartas, Paulo ele fala o seguinte: lembra, ele fica toda hora, lembra de onde você veio, lembra quem você é. Olha, lembra quem Jesus fez, o que Jesus fez por você. Ele toda hora está lembrando o povo da igreja, da primeira igreja. Então, assim, a preocupação para mim ali nessa questão é Josué preocupado com o povo de Israel, o que seria dali para frente. Mas essa preocupação também não durou muito tempo. Então, mas eu enxergo, quando eu estudo isso aí, eu enxergo Josué se preocupando com o que Deus já tinha passado para ele. Deus tinha passado para Josué o seguinte: ele disse assim: Josué, vocês não podem se misturar com esses povos. Boa. Josué, vocês não podem seguir as mesmas coisas que eles seguem. Vocês não podem adorar os deuses que eles adoram. Então, Josué estava falando para o povo: sejam obedientes a Deus. Perfeito. Só fazendo uma adenda aqui, no episódio anterior a gente fala desse relacionamento. A gente fala desse relacionamento que foi extremamente prejudicial para o povo dele. Pode continuar, Manuel. Aí, ele aqui, ó, inclusive eu estava vendo aqui numa colinha que eu fiz, pegando o gancho que vocês falaram das equipes que vão lá no topo e tal, para elas permanecerem bem, o que elas têm que fazer? Elas têm que serem obedientes. Boa. Disciplinadas, né? Disciplinadas. Elas têm que obedecer. Obedecer à lei de saúde, os treinos, entendeu? Então, Josué estava preocupado com isso. Se vocês não se firmarem, vocês vão cair, vocês vão perder, vocês não vão suportar. Paulo já dizia: aquele que está em pé, cuide para que não caia, né? É continuar dependendo de Deus, né? Mesmo você chegou já no seu objetivo. Talvez tem gente. Nossa, cara, agora se matou. Agora gente você deu uma cacetada boa. Tem gente que chegou no topo, ele acha que tá tudo certo. Perfeito. Já ganhei. Quer então, continuar, essa é a frase. Continuar dependendo. Continuar na dependência de Deus. Porque eles aceitaram estar na dependência de Cristo, de Deus, para poder chegar lá, não foi? Sim. Agora a promessa se cumpriu, é se manter na dependência. E se manter na dependência, vai tudo que o Manuel trouxe agora: disciplina, obediência, cumprimento das leis. É se manter na dependência dele. Sim. Você agora já pode falar. Agora, para obedecer, o que é preciso? Relacionamento, e eu preciso ter fé para obedecer. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Se eu não tiver fé, se eu não acreditar na pessoa que está passando as coisas, eu não vou obedecer. Perfeito. Então, essa chamada. Você vê que é uma engrenagem, né? Tudo que a gente está falando é uma engrenagem. E não pode faltar um dente ali, né? Você vê que a preocupação de Josué traz esses pontos que o Manuel falou. Dependência, para mim ser dependente, eu preciso ser disciplinado. Para ser disciplinado, preciso acreditar. E para acreditar, preciso ter fé. É uma engrenagem que roda. E como é uma engrenagem, eu não posso deixar o meu dente da engrenagem fora do propósito de Deus, que é a primeira coisa que eu falei. Porque quando eu passar uma graxa, um óleo. Quando eu estudei, fez todo sentido. E a hora que você falou para mim, eu falei, pá, deu um boom na minha cabeça. Por quê? A primeira pergunta por que Josué enfatiza tanto a obediência depois da conquista? E qual que era a preocupação dele com isso? O que era?
que o povo não deixasse de testemunhar para as próximas gerações, para que se fosse cumprido o propósito de Deus para o mundo. Então, só para fechar essa engrenagem que eu deixei solta ali atrás... Não deixou nada solto, não. Mas na minha cabeça ficou. Não, para nós ficou tá perfeito. Tá Então, excelente. a preocupação dele era essa. Não deixar o povo esquecer, para que as próximas gerações tivessem o testemunho do querer de Deus na vida deles. Posso levantar uma questão bem pequenininha? Vamos lá. Não, pode ter grande. Eu acho que vai dar assunto. Para eles permanecerem fiéis, obedientes e alcançarem, né, a totalidade, a promessa que Deus tinha feito para eles naquele lugar, eles tinham que eliminar, né, algumas coisas. Começando pelos povos que estavam ali, que ia ser a perdição deles. Se eles não fizessem isso, eles iam se perder. Agora, nós, hoje, temos que eliminar alguma coisa para permanecermos em pé, para permanecermos fiéis, obedientes a Deus? Será que a gente tem que eliminar alguma coisa da nossa vida, do nosso convívio? Eu vou fazer questão de responder. Olha, aí esse texto e essa fala sua, ela fala de povos, certo? Hoje nós não temos direito de eliminar povo nenhum, porque o novo mandamento de Cristo pede para a gente amar o próximo. Mas agora eu vou pegar essa tua pergunta, eu vou converter o povo em sentimentos, em fazeres, em costumes, em prazeres. E aí sim, eu vou converter o que eu tenho que eliminar. Eles tinham que eliminar povos. Eu tenho que eliminar, expurgar os pecados. Tem os erros, tem os pensamentos, tem as faltas, tem as falhas. É isso que eu tenho que eliminar. Hoje, nos dias de hoje. Sim. Olha, eu estou com um projeto lá no bairro Nova Conquista. Imagina uma criança de 7 anos se levantando e dizendo assim: eu posso fazer um pedido? Meu Deus do céu. E eu testifiquei isso. Pode sim. Eu quero que vocês orem pelo meu pai, meu tio, fulano, ciclano, que usam drogas. Uma criança de 7 anos. É a realidade do que eu estou convivendo lá, entendeu? Com aquelas crianças. E o que nós precisamos fazer na vida dessa criança para ela eliminar, né, essas tensões, essas interferências, né, que prejudicam tanto a vida delas. Uma das coisas é isso aqui, né, que nós estamos fazendo, mas tem muito mais que a gente pode fazer, com certeza. Com certeza. É um trabalho muito bonito que você está fazendo lá, Emanuel. Em breve a gente vai cumprir com aquela missão lá, hein? Aquela praça lá. Já levei lá pro alto escalão, viu? Depois a gente conversa. Eu quero falar o que Provérbios 4, 23 fala. Sobretudo, se deve guardar o teu coração, porque delas procede fontes de vida. Se a gente não guarda o nosso coração, se a gente não limpa, como ele bem trouxe, se a gente não tira as sujeiras, não tira o pecado, o Danilo trouxe isso pra gente, mesma coisa do que não estar na igreja, mesma coisa do que não fazer nada. Então, a preocupação de Josué é que, mesmo depois da conquista, o Danilo trouxe pra gente, agora o perigo não é o inimigo visível deles, que é alguém que eles podiam guerrear, mas o inimigo agora é o seu coração. E Provérbios ele fala muito bem disso, para guardar o nosso coração. Se a gente não guarda o nosso coração fica em pecado e a gente vai embora só, digamos, existindo. A gente começa a pecar sem perceber, começa a fazer as coisas que Deus proíbe, porque o nosso coração não está guardado. E é dela que procede todas as fontes de vida. E para entrar para o próximo bloco, eu queria trazer para vocês uma
uma coisa hoje que tem muita falta, que é amizade. Falta, às vezes está muito em evolução, ou às vezes está em queda, mas amizades, mas não essas amizades de eu sei quem é o Greg, mas eu não o conheço. Mas amizade verdadeira. E Josué, quero que vocês abram agora em Josué 23, de 6 a 12. Isso é comprido agora, hein? E eu e você, Danilo, em 2 Coríntios 6,14 pra gente. Eu não vou ler não, porque eu gosto de ler a versão que eu entendo. Tô falando assim, porque essa versão eu li agora de pouco aí, e ela me confunde muito, porque as palavras são mais difíceis. Né? Do 6 ao 12? Do 6 ao 13. 13. E aqui é 2 Romanos o quê? 2 Coríntios 6,14. 2 Coríntios. 2 Romanos, hein, Eric? 2 Coríntios. Pode? Pode, por favor. Ok. Verso 6. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro de Moisés, para que dela não vos aparteis nem para a direita e nem para a esquerda, para que não vos mistureis com essas nações que restaram entre vós. Não façais menção dos nomes de seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os servais, nem os adoreis. Mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizesse até o dia de hoje. Pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações. E quanto a vós outros, ninguém vos resistiu até o dia de hoje. Um só homem entre vós perseguirá 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como já vos prometeu. 11. Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma para amardes o Senhor, o vosso Deus. Porque se dele vos desviardes e vos apegardes ao restante dessas nações, ainda em vosso meio, e com elas vos aparentardes, e com elas vos misturardes, elas convosco. Sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais essas nações da vossa presença, mas vos será por laço, e rede, e açoite, as vossas ilhargas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais nesta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Amém. Aquilo que eu havia falado anteriormente. Né? Sim. Agora lê pra gente aí 2 Coríntios 6,14. 2 Coríntios 6,14 diz assim, ó: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão de luz com as trevas. Por que eu pedi para vocês lerem? Para o pessoal de casa entender o nosso próximo bloco. Nem sempre o que destrói a ponte é uma tempestade. Às vezes é um capim que nasce dentro dela. E aí a gente vê questão de amizade. Josué ele não está agora com medo das guerras que viriam. Mas Josué agora ele começa a ter medo das amizades que o povo iriam ter dali para frente. E a primeira pergunta que eu quero trazer para vocês desse terceiro bloco é: qual era o verdadeiro risco das alianças com as nações vizinhas? Qual era esse risco que Josué tinha? Para mim, eu vou falar em meia dúzia de palavras. O risco que tinha era contaminar o coração deles. Eu vou trazer para um aqui. É que nem o Manuel falou, acho que o Danilo falou também, todo mundo já falou sobre isso aí. Mas se você for... nós já conversamos sobre isso aí em outros momentos aí. Se eu for chamado, ou eu achar que eu tenho que estar em algum lugar para falar de Deus,
e esse lugar, eu sei que Deus não habita ali, não está ali, mas eu senti no meu coração que eu tenho que estar lá. A partir do momento que eu começar a mudar a minha postura, eu tenho que sair dali, porque senão eu me perco junto com aquele povo, assim Vai como se contaminar. vou me contaminar, assim como o que você leu. E ali vai ser a minha perdição. Ali acaba a minha vida. Então, eu acho que é só contaminação. A pergunta qual era o verdadeiro risco das alianças com as nações vizinhas, era contaminar o coração daquele povo e que para eles chegar ao ponto de se afastar de Deus. Boa. Quer fazer alguma coisa pra gente, Manuel? Quero sim. Um dos textos, você leu Provérbios, né? Aquela hora. Você citou Provérbios. Eu também cito um provérbio, eu não sei exatamente se é de Salomão, mas ele diz assim: enganoso é o coração mais que todas as coisas, quem o conhecerá? Né? Então, a gente não se conhece a si próprio. Sim. O povo, na época de Josué, achava que tinha um controle. Mas Josué sabia que o povo não tinha um controle. E Deus muito mais sabia que o povo não tinha um controle. Por isso, né, ele fez algumas observações. Ele disse, olha, não, daqui para frente não vai, não faz isso, cuidado com isso, cuidado com aquilo outro, né? E para que eles continuassem desfrutando dessas bênçãos, né, as bênçãos da aliança, eles teriam que permanecer fiéis a Deus. Eles não tinham escolha. É a fidelidade a Deus. Pode continuar, depois eu contribuo. Você quer continuar tripando? Não, pode falar. Pode falar. Salmos capítulo 1, versículo 1. Bem-aventurados o homem que não anda ao conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quando a gente pega esse texto aqui, a gente já ouviu em algumas situações as pessoas usarem esse texto até mesmo para não evangelizar. Porque que elas falam assim, como é que eu vou evangelizar para o Gregory e para o Manuel se eles são pecadores? Está escrito, está falando que eu não tenho que ir lá. Não sentar. Quando você pega esse texto e você separa essa palavra se assentar, na cultura hebraica, se assentar é permanecer. Então, quando o Manuel vinha na minha tenda me visitar, eu falava assim, se assenta aí. Então, a tua visita era bem-vinda e você ia passar 2-3 dias comigo. Aqui Salomão está dizendo o seguinte, não permaneça lá. Você pode até ir evangelizar e rape fora, porque ali não é o seu lugar. Então, mas o interessante também é as duas frases, né? Não se detém nos caminhos dos pecadores. Ele fala, bem-aventurado é o homem que não se aconselha pelos ímpios. Então, a preocupação chave de Josué ali era justamente o que vocês falaram, era a perdição. E também trazer a desobediência, porque Deus já havia dado uma ordem. Deus já havia solicitado essa não união, que isso não acontecesse. Então, Josué havia encontrado uma série de preocupações ao aconselhar o povo sobre essa junção que não deveria acontecer. A preocupação era que o povo de Israel não cumprisse o objetivo pelo qual eles foram naquele lugar. Sim. Né? O objetivo era que todos os povos, todas as nações olhassem para Israel. Puxa vida, aquele é o povo de Deus. Quero ser igual. Exatamente. Quero ir lá, quero fazer parte. Né? Esse era o objetivo. E isso não é mais do que hoje também. Né? Deus precisa olhar, aliás, o povo precisa olhar, né, para um povo aqui e dizer assim, puxa vida, aquele povo é o povo de Deus, aquele povo é fiel, eu quero fazer parte daquele povo. Ser exemplo, né? Querendo ou não, exatamente, refletissem ali o caráter de Deus através das suas gerações, dos seus afazeres, né? Eu posso gerar mais um conflitinho aqui para mas esse é o papel dele, viu? Só para avisar. Até 2, tá vindo aí mais um para me ajudar. Complicado hoje, né? Suponhamos que eu, Manuel, eu esteja
não muito longe daqui, tem um lugar que tem muito disso. Tem aquelas mulheres que têm um trabalho mais fácil, entendeu? Sim. Que ficam nas esquinas. Né? Eu conheço alguns bairros aqui, né? E suponhamos que eu, Manuel, estou passando, eu vejo uma moça, eu sei o que ela está fazendo ali, eu falo, mas eu vou me aproximar porque eu quero falar de Jesus para ela. Ela está sentada em uma cadeira e eu chego próximo dela, paro e ali eu estou conversando com ela. Olha, eu vim aqui te dizer que Jesus te ama. Quem está passando não sabe o que eu estou falando, mas eu estou falando. Eu vim aqui te dizer que Jesus te ama e que Ele morreu por você. E eu vou orar por você todos os dias, para que o Espírito Santo possa mudar o seu coração e tal. Eu estou pregando. Passa uma pessoa e me vê lá. Passa o irmão da igreja. Que me conhece. Então, um dia eu estou em casa e aí eu recebo uma ligação e alguém fala assim, Manuel, você tem que vir aqui porque a gente está fazendo uma reunião e você vai ter que participar dela porque foi visto você, né, num lugar impróprio e você estava com uma garota de programa e tal. Isso acontece? Pode acontecer ou não? Sim. E eu acho que acontece, só que, cara, eu acredito que um histórico, um testemunho bem sucedido elimina qualquer chance de vamos lá, vou ser didático aqui. Manuel é um exemplo na comunidade e ele estava lá evangelizando. A sua mulher, ela te conhece e confia em você de olhos fechados. Ela sabe que ela conhece o seu coração, ela sabe do que você é capaz e você vive uma vida muito boa com ela por muito tempo. Ela nunca vai duvidar que você parou naquele momento lá. É o que eu penso, tá? Para evangelizar aquela mulher. Mas aí, Gregory, uma coisa é a esposa dela, a esposa Sim, dele. sim. Outra coisa é a comunidade. Mas beleza, eu estou falando da mulher. A comunidade, se ele é um exemplo na comunidade, eu acho que, cara, poucas pessoas vai ter gente, porque Satanás ele usa as pessoas para colocar pessoas. Esse rapaz me mandou um texto aqui hoje que vai casar mais redondinho aqui, assim, ó. Eu já estava preparando. Não, você deixa que eu falo. Jesus viveu 3 anos e meio com o ministério dele fazendo o quê? O que Jesus fez 3 anos e meio da vida dele? Servindo, Ele andou, você viu? Curou. Ele andou fazendo o quê? Ele andava no meio dos gentios. Fazendo o quê? Curando, orando. Milagres, salvando. E no final, quem escolheu para poder ser preso? Ele, sim. Então, assim, se Jesus teve uma situação dessa, imagina o manual. Mas Jesus deu uma ideia pra gente. E isso eu acho que ela vai servir tanto para a casa do Manuel, tanto para a comunidade. Pelos seus frutos os conhecerei. Sim, eu queria chegar lá. Tá. Então, mas aí vem uma outra questão, né? Eu já ouvi muitas pessoas usarem essa situação como argumento. O que eu, né? Porque Satanás ele também é muito astuto e inteligente. E aí o que eu tenho aprendido? Que às vezes até para evangelizar a gente precisa ser prudente, né? Uma situação como essa não iria sozinho. Sim. Já não faz mais sentido você estar sozinho. 2, 3 pessoas junto com você, porque aí uma mulher também junto, que aí sim, visivelmente, eu acabei ali com as ideias de Satanás de querer destruir a imagem de um cara que é um pai de família, que é um bom cristão, enfim. Então, assim, eu acho que nós temos alguns meios, da forma que Satanás ele vem se aperfeiçoando para poder destruir o evangelho e o crescimento espiritual, nós também temos que nos aperfeiçoar. Isso aqui é muito legal. Tá? O que a gente está fazendo aqui é muito legal, porque a gente tá visualizando algo. A gente está visualizando algo que já pode ter ocorrido. Com certeza. Né? Pode ocorrer ainda. E outra, gente, nem sempre eu vou ali para evangelizar. Talvez eu não estou ali evangelizando, mas eu estou passando ali.
Entende? Os discípulos, e vocês vão ver isso no livro de Atos, nós vamos ver isso no livro de Atos, onde eles estivessem, ali era o campo missionário dele, não importava onde eles estivessem, era o campo missionário, não importa quem seja, né? Eles pregavam. Agora, a prudência é importante, mas nem sempre nós vamos disponibilizar, né, da prudência para ninguém ter nenhum tipo de desconfiança. A prudência ela é uma forma de aperfeiçoamento. Eu erro, a próxima vez eu não vou errar mais. Então, até mesmo porque, se a gente for falar de prudência, a gente vai falar de Jesus com a mulher samaritana. Sim. E ele não foi imprudente, ele sabia que era a única oportunidade. Sim. Entendeu? Poderia ser a última, a única. E para mim, quando eu estava lá com aquela moça, a suposição que eu fiz, poderia ser a última chance dela. Mas nessa Entende? questão da samaritana, qual que foi o fruto dele? O que ele fez com ela? Ele sendo uma descendência de judeu, ele não poderia estar falando com ela, mas o que ela fez? A conversa com ele fez com que ela fosse lá no meio da comunidade que a julgava, que a apedrejava, para poder trazer todo mundo para o Esse poço. deve ser o objetivo, né? Sim, Excelente. excelente. Quero trazer o que Muito bom, Manu, muito bom. muito bom. Deixa o Manu sentar na sua cadeira aí. O que Provérbios 13, 20 fala. A pergunta foi qual era o verdadeiro risco da aliança com as nações vizinhas, e Provérbios 13, ele fala, 13, 20 fala o seguinte: o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Então, quando a trouxe essa pergunta, era exatamente isso. Às vezes foi o que você falou. Eu já não vou só. Eu já vou com o quê? Com 2 ou 3 pessoas. E para dar uma apimentada, um pouquinho, que eu só fiz isso no primeiro bloco. O cara trouxe uma pimenta malagueta aqui pro negócio, rapaz. Mas eu quero falar sobre fidelidade. Como o juízo de Deus se conecta com a fidelidade quebrada e não com a raiva, porque o Antigo Testamento ele fala sobre isso e muita gente deduz a Deus como isso, como ele por ele abominar o pecado, ele acaba sendo um Deus muito rigoroso. E agora, como é que a gente diferencia isso? Quero exclamar aqui para vocês aqui, ó. 1 Samuel, capítulo 15, é isso mesmo, capítulo 15, versículo 22, ele diz assim, ó: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício quanto em obediência? Em que obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor que sacrifício, e atender é melhor do que a gordura do cordeiro. Quando a gente vai falar de fidelidade, a gente está falando de obediência. Sim. Né? E aqui está deixando bem claro, o primeiro rei de Israel caiu por falta de obediência. Então ele quis mais trazer ali uma abundância no holocausto de Deus, mas Deus não estava interessado com o holocausto não, Deus havia falado, mate todos, acabou. E ele não quis matar. Então, aqui Deus está revelando o seguinte: Deus ele se deleita, ele se alegra na nossa obediência, mesmo ainda com todas as nossas condições, que nem ele fala assim, dentro da nossa esfera humana, com as nossas condições, ainda obedecer, mesmo com todas as dificuldades, com todos os obstáculos. Então, por essa palavra e por tantas outras, eu acredito que quando eu me esforço na obediência, me encontro nesse pilar, guardando bem esse pilar, eu acho que Deus se alegra com a gente, sabe? Na parte da obediência. Eu só quis transferir a fidelidade para a palavra obediência. Muito bem. Quando se fala nesse assunto aí, eu me lembro do amor, fidelidade, né? Você falou de fidelidade. Sim. Amor. E a fidelidade se baseia no amor. Né? Para mim, ser fiel a Deus, eu tenho que amá-lo. Para mim, ser fiel à minha esposa, eu tenho que amá-la. Para mim, ser fiel ao meu filho, à minha filha, eu tenho que amá-los. Certinho. Né?
Então, eu anotei aqui, ó, o mandamento de amar a Deus também revela que esse amor deve ser recíproco, mesmo que os dois lados não estejam no mesmo nível, igual nós e Deus. Bem desnivelado. Não é? Mas tem que haver uma reciprocidade. Sim. Entendeu? Porque se não houver, aí eu estou totalmente destituído, né, desse relacionamento. E por fim, termina dizendo: Deus deseja entrar em um relacionamento profundo e pessoal com cada pessoa que retribui seu amor. Retribui seu amor. O que Jesus falou no Novo Testamento sobre amor? Ele disse assim: olha, vocês viram o que foi dito aos antigos? Amai os seus amigos, tal. Ele disse: olha, eu digo para vocês, amem os seus inimigos, ore por quem vos persegue, né? E aí ele fez uma série de citações relacionadas ao amor, porque o amor se baseia primeiramente no amor de Deus. Tem uma música do cantor Ronaldo Fagundes, ele fala assim que o amor de uma pessoa, ele está falando do filho ou da filha, né? Ensinou ele sobre o amor que Deus tem por ele mesmo, entendeu? Pela pessoa dele, né? Então, Deus me ama tanto, e eu aprendi isso quando eu tive a minha filha. Entendeu? Eu falei, puxa vida, é assim que se ama, é assim que Deus me ama. Legal. Né? E isso é muito importante. Sim. Eu acho que o povo aprendeu essa lição. O povo soube, né, que Deus o amava de tal forma, porque proporcionar tudo aquilo, mesmo sendo um povo infiel, como foi aquele povo, e Deus continuando a ser fiel até o fim, né, tem que amar. Tem que amar muito, Tem que né? amar muito. Uma vez eu ouvi uma frase dizendo que Deus ele não nos ama, porque Ele é amor. Ele já é a personificação do amor. Então, ele é o amor. Ele não tem como... por isso que Ele exala tanto amor, porque Ele é o amor. Entende? Não sei se eu coloquei muito bem a frase, se ficou estranho assim, mas foi isso aí que eu vi. Mas Vocês falando de amor aí, eu tava pensando, se Deus é amor, por que Ele pune? E aí traz o nosso primeiro ponto, porque Ele é fiel. Nosso primeiro ponto que a gente trouxe aqui é sobre... Isso aí eu respondo facinho. Lá, Apocalipse, espera aí já. Aqui, ó. Eu repreendo aquele quem eu amo. Repreende e castiga todo quanto ama. Tá fácil aqui, meu amigo, olha. Abre pra gente e traz aí, que eu quero depois soltar uma última pergunta aqui pra gente. Pode seguindo, enquanto eu acho aqui. E Deus, ele fala que... O ponto que eu quero trazer é que, por mais que Deus, ele pune porque ama. Quando você repreende o seu filho, bate, educa, coloca de castigo, você não faz porque você não gosta dele, mas porque você o ama. E com Deus é a mesma coisa. Às vezes a gente traz uma imagem de Deus, que Deus ele é uma pessoa vingativa, mas não. Deus ele é amor. Uma vez eu falei sobre isso. Às vezes a gente coloca muito que Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, e a gente esquece do fogo consumidor. Tá, mas as pessoas que estão vendo e ouvindo isso precisam entender o seguinte, que Deus mostra que ama. Sim. Entendeu? E nós precisamos mostrar que nós amamos, não só punir, mas precisamos mostrar. na verdade, eu puxei até, vou puxar um gancho aí, que é o... Nem deixei você terminar. Não, mas tá certo. Eu queria trazer a pergunta Não, mas é e rapidinho. você vai complementar. Pode falar. É rapidinho. Eu amo minhas filhas. Eu amo elas. Mais do que tudo, não sei. Amo, não sei o tanto que eu amo. Eu falo brincando que eu amo primeiro a mãe delas, depois eu amo elas. Só para elas ter a consciência de que eu amo primeiro a mãe. Então, que tem uma hierarquia lá em casa. Mas vamos lá. Aí elas querem um celular.
Tô puxando para fazer um paralelo, tá? Elas querem um celular, elas são pequenas, elas não são grandes, elas têm 9 anos. Uma tem 9 anos, a outra tem 7. Vai fazer 7 agora. Na verdade, 6 e 8. Eu tô adiantando um ano aqui. Aí eu dei um celular para elas. O que eu fiz, Manuel? Eu falei, vocês não podem olhar esse site, vocês não podem olhar esse site, vocês não podem olhar esse site, vocês não podem olhar esse site. E falei para elas, não podem fazer isso. Eu nem proibi no celular, porque elas têm que me obedecer porque elas querem. Porque elas são obedientes. Não é porque eu proibi e bloqueei que elas vão deixar de assistir. E a partir do momento que eu ver elas olhando o site que eu não deixei, os vídeos que eu não permiti, eu vou dar um castigo para elas de 1 semana sem celular. É o mesmo paralelo. Deus, ele, o que você falou, ele ama e mostra por que ele ama. O que nós temos que fazer? O que elas têm que fazer? Elas têm que retribuir o amor e a confiança que eu passei para elas, usando aquele presente que Deus deu lá atrás e que eu estou dando para elas aqui agora. É um paralelo tosco, mas é funcional da melhor forma possível, porque senão você vai ficar sem. Senão o povo não vai ter a continuidade na Terra Prometida. E é esse o paralelo que eu quero trazer. É por isso que Deus ele torna o não cumprimento dos mandamentos um pecado. Sim. Se ele não tornasse o cumprimento dos mandamentos um pecado, o não cumprimento, ele simplesmente ia virar e falar assim, não matarás, não roubarás. Mas se você fizer, tá tudo certo. Boa. Tá tudo bem. Não, se você fizer, meu parceiro, você vai queimar no mármore do inferno com o capeta. Aqui, ele tá falando o seguinte, aqui, esse verso é lindo, cara. É a única frase que a gente pode considerar um elogio, que na verdade não é elogio, porque na carta de Laodiceia é só pedrada, é só tiro, porrada e bomba. E aí ele traz aqui, esse é o único trechinho da carta de Laodiceia que a gente pode extrair como bom. Que ele fala, eu repreendo e disciplino quantos que eu amo, se você se pôr em obedecer e se arrepender. Simples. Eu acho que você já até respondeu nossa pergunta aqui. Bom, muito bom. Que a nossa pergunta, só para o povo, pro pessoal de casa entender, é como o amor de Deus é mais do que sentimento, mas uma decisão que molda a vida. E é exatamente isso. Ele por mais que ele ama, ele pune porque ele ama. E você trouxe isso. Você queria falar mais uma coisa? Não, eu só queria dizer, dentro dessa punição aí, que a punição de Deus, a gente tem que entender que não é igual à nossa. Tá? É a justa, punição de Deus é deixar que você possa arcar, que a gente possa arcar com as nossas próprias consequências, com as consequências dos nossos próprios erros. Ou seja, até a punição dele é uma proteção. Exatamente, das nossas decisões. Né? Exatamente. E daí ele deixa. Aí a gente... Ai, nossa, por que eu fiz isso? Não, Senhor, me perdoa. Ele perdoa. Mas as consequências, cara, tem que arcar com elas. Tem que arcar com elas para lembrar que foi uma decisão que eu tomei lá atrás. Eu sempre gosto de reforçar essa frase, né? Desculpa, Deus fez isso com Adão, tá? Perdoou. Sim, mas a consequência foi o quê? Expulsão do Jardim do Éden. Depois eles morreram. E depois morreram. Eu sempre gosto de reforçar que nós somos donos das nossas escolhas, mas nunca das consequências. As consequências pertencem a Deus. A escolha pertence a você. Então hoje você pode escolher, mas prepara pelas consequências. Elas podem ser boas ou ruins. Boa, muito bem. Então aqui vamos chegando mais ao fim de um bloco. Mais ao fim de um bloco, não, de um episódio. Já ia falar, tem mais um bloco aí. E a história de Josué, ela termina, mas a fidelidade de Deus não. E ele cumpriu cada promessa, chamou o seu povo à obediência, e ele chama você, chama o Grego, chama o Manuel, chama o Danilo, para nós obedecer. E alertou sobre alianças, sobre as nossas alianças que a gente vai fazer aqui na Terra. E no fim revelou o que sustenta tudo, que é o amor. E isso é o que fica hoje para mim, para você, para nós aqui da mesa, que no meio das nossas amizades, nós precisamos vigiar. No meio das pessoas que a gente vai se relacionar, nós precisamos vigiar. Porque se a gente não vigiar,
o nosso coração, acabou tudo que a gente falou aqui, acabou, né? Senão a gente acaba virando Tem que guardar. A gente acaba, no final das contas, a nossa força, ela não nos mantém firme. Nós precisamos da fidelidade de Deus. A gente depende totalmente dele. E obrigado, Manuel. Queria trazer mais alguma coisa pra gente? Não. Obrigado, Manuel, por ter vindo aqui. Agradeço. Espero que o povo de casa também tenha ficado feliz. E que você também possa pegar essa obediência que nós trouxemos hoje e aplicar para a sua vida. Para a minha vida. E antes da gente terminar, eu queria fazer uma oração. Vamos fechar nossos olhos. Querido Deus, obrigado por mostrar que dependemos totalmente do Senhor. Obrigado por nos mostrar que precisamos nos posicionar, precisamos obedecer, precisamos seguir a sua palavra. E que cada pessoa que ouviu esse episódio, que elas possam também entender que acima de tudo, amar o Senhor e obedecer. Nos abençoe o pessoal de casa, agora que vamos voltar para casa também, esteja com cada um aqui, e é isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. E vai chegando ao fim de mais um bloco, e só para não esquecer, né? Porque anunciar o Evangelho não é escolha, é missão. Valeu. 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 Obrigado, gente. Valeu.